Boa noite, amigos. Hoje é quarta-feira, dia 8 de julho. A nossa live de hoje é para falar de política, mas naquela linha de fazer um comentário com conteúdo para que as pessoas que nos dão o prazer de ouvir possam fazer por si o juízo de valor daquilo que vem acontecendo na política do nosso país. Muitas correspondências eu recebo dando conta de que grande parte das pessoas não entendem nada de política e que tem se valido daquilo que eu falo aqui para ter uma noção do que acontece. Muito bem, então nós vamos falar o seguinte, vamos partir dos nossos 5 sentidos, do olfato, do paladar, da visão, da audição e do tato. Esses 5 sentidos nos permitem, mesmo não tendo muitas informações sobre a política, nós fazermos um juízo de valor sobre aquilo que nós precisamos entender, né? Muito bem. Por exemplo, o olfato é um sentido apurado, né? Ele permite perceber algo que podemos ou devemos até repelir, né? A gente até costuma dizer cheira mal, né? Se cheira mal, a gente está repelindo. Muito bem, o paladar, ele distingue o sentido do sabor, ele vai nos informar se é doce, se é salgado, etc. A visão, ela tem como fundamento nos permitir ver o perigo. Por exemplo, se a gente estiver se aproximando de um abismo, é a visão que nos automaticamente nos livra daquela situação. Depois a audição, que ela permite que a gente ouça os sons, né? Barulhos externos, e é super importante essa percepção. E o tato, que a gente percebe pelo toque, né? Muito bem. Dizem que a mulher tem o 6º sentido, né? Eu, inclusive, escrevi isso num livro meu, do Sonhei com a Bruxa. Em parte é verdade, mas não é tanto verdade assim, porque o 6º sentido, na verdade mesmo, ele é comum a todos nós. E ele ocorre principalmente quando um dos 5 sentidos deixa de existir. Vamos dar um exemplo. Faltou a visão. Muito bem. Algum outro fato, algum outro sentido vai estar mais aguçado para suprir aquela deficiência visual. Pode ser o tato, pode ser o olfato, né? Enfim. Então, isso é, na verdade, o que a gente poderia dizer que é o 6º sentido e, portanto, comum a todos nós. A questão da mulher é uma certa brincadeira que se faz com a própria bruxaria e tal, né? Então, assim, a gente, quando não recebe bem uma notícia, vamos dar um exemplo clássico. Quando a gente vê a TV Globo e ouve o noticiário da Globo, ou da CBN, das empresas Globo de um modo geral, porque elas são uniformes, a gente diz logo, cheira mal. Por quê? Porque são notícias muito distorcidas, que não trazem no seu conteúdo o sentido da verdade, aquilo que entra e nos faz bem. Porque quando nos contam a verdade, há uma sensação de alívio, né? Então, agora falando diretamente para essas pessoas que não dominam a informação, busquem, de qualquer forma, ouvir várias fontes, ouvir várias pessoas, não apenas a mim. Não tomem como verdade aquilo que eu digo, mas tomem como uma informação a ser considerada. Mas outras pessoas também estão qualificadas para passar essa informação. E você vai ver que aquelas que entram bem na gente, aquelas que não agridem um desses nossos 5 sentidos, na verdade, a informação que nós precisamos ter para que a gente possa fazer bom juízo de valor. Então, eu acho que, nesse sentido, usando esses 5 sentidos que nós temos, todos nós temos, a gente vai poder analisar melhor todo esse quadro que é colocado e do qual nós participamos. O que não é certo é dizer, eu não gosto de política, eu não quero ouvir isso. É errado. Por quê? Porque a política nos afeta a todos o tempo inteiro. Nós somos obrigados a decidir nas eleições
quem vai nos representar. Se nós não buscamos informação, corremos o risco de colocar pessoas que não estão qualificadas para nos representar. Então eu não quero, de toda a consciência, que as pessoas aceitem aquilo que eu digo como verdade única. Não. Eu quero ser sempre uma fonte de informação para que vocês, cada um, faça o seu juízo de valor. E isso é, em última análise, o melhor da democracia. Tá certo assim? Logo mais estaremos vendo o nosso Flamengo, eu que sou botafoguense, mas confesso que o Flamengo está jogando é uma barbaridade. Estarei lá vendo esse jogo, o Fla-Flu, né? E, claro, torcendo também para o Fluminense fazer uma ótima partida, se superar o Flamengo com justiça, está tudo bem, mas o Flamengo está difícil de ser batido. Então, minha gente, até sábado com a nossa live falando de literatura, cultura e arte. Saudações alvinegras!